Rádio T apresenta entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h10, estamos com o T-News para Ponta Grossa e toda a região dos Campos Gerais. Um bom dia para você, uma excelente segunda-feira. Eu sou Clárison Cava e comigo Mareli Martins. Bom dia, Mareli. Bom dia, Clárison. Bom dia para você, ouvinte da Rádio T. E a Rádio T continua com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. As entrevistas começam agora e tem duração de 40 minutos. Lembrando que em relação à primeira rodada de entrevistas, apenas os temas foram alterados. Dessa vez, os concorrentes vão responder a perguntas sobre transparência, governabilidade, propostas e compromissos de campanha, além de ações futuras para o desenvolvimento da cidade. E o entrevistado de hoje é o candidato da Rede Sustentabilidade, Aliel Machado. Bom dia, candidato, tudo bem? Bom dia, Clárison. Bom dia, Mareli. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. E nós já começamos perguntando ao senhor em relação a essa sua candidatura à Prefeitura de Ponta Grossa, porque o senhor teve uma ascensão na carreira política muito rápida, foi eleito vereador, foi presidente da Câmara dos Vereadores, ficou vereador por 2 anos, é deputado federal, está no segundo ano de seu mandato. E nesse sentido nós queremos saber por que o senhor tem que disputar a Prefeitura agora, por que o senhor não terminou esses mandatos, por que não termina mandato? Bom, primeiramente, eu terminei o mandato de presidente da Câmara e eu não tinha como se reeleger. A lei não permite a reeleição no meio do mandato de presidente da Câmara. Algumas pessoas gostariam que eu ficasse como presidente da Câmara pelas ações de transparência. Fui eu, o presidente da Câmara, que enfrentei a velha política. Eu que coloquei rastreadores nos veículos, limite no uso de celulares, descontei salário pela primeira vez de vereador que não ia trabalhar, implantamos o portal da transparência mais eficiente e isso fez com que as pessoas, por consequência, me elegessem deputado federal, porque gostariam de uma representatividade maior. Me elegi deputado federal, foram as pessoas que escolheram esse caminho para mim, eu me coloquei à disposição porque eu amo muito a política, eu acho que é um jeito de transformar a vida das pessoas. E agora, eu saio candidato a prefeito para representar um projeto, não é uma vontade pessoal. Tanto é que se eu pensasse em mim, eu não seria candidato a prefeito. Se eu pensasse em mim, por questões de vantagens, eu ficaria como deputado federal. Agora, nós temos historicamente deputados que no meio do mandato se elegem prefeito. Isso porque as eleições são no meio de cada eleição. Se você está no mandato, não tem como não ser no meio de um mandato. O prefeito atual estava como deputado. Sim, mas ele cumpriu um mandato de deputado primeiro e no segundo. Não importa, porque ele estava no meio de um mandato, uma nova eleição, deram para ele 4 anos, e no meio do mandato ele deixou de ser deputado para ser prefeito. O Joselito, quando se elegeu prefeito de Ponta Grossa, estava no primeiro mandato. O Joselito estava no primeiro mandato, cumpriu 2 anos e foi eleito prefeito. O Péricles estava no meio de um mandato. O Zuc era deputado quando foi eleito prefeito, porque as eleições são intercaladas. Aí as pessoas me perguntam, por quê? Eu não serei prefeito se não for a escolha das pessoas. A diferença está entre os projetos políticos apresentados agora. Eu entendo que o cenário político nesse momento não teria um debate maior sobre a real situação da cidade de Ponta Grossa, que é muito grave, que estão distorcendo informações com mentiras, com situações que não condizem com a verdade sobre a situação que o povo está passando. E eu represento um grupo político, eu represento um grupo de pessoas que estão insatisfeitas e, na minha opinião, só tem 2 projetos nesse momento. Um, que determina a continuidade de como está, e nós sabemos que as coisas não estão bem, estão extremamente graves, e o outro da mudança, porque, na minha opinião, não tem terceira via. Era alguém que era assessor do prefeito até o último dia aí e saiu candidato sem ter compromisso de mudança verdadeira. Eu conheço a situação da cidade. Eu sempre fui oposição ao atual prefeito. Eu estava lá quando ele aumentou a taxa do lixo em 40%, em quase 40% somente no primeiro ano. E eu votei contra isso. Eu estava lá quando aumentaram os cargos comissionados e hoje falta dinheiro para a saúde. Eu votei contra isso. Então eu me considero uma oposição ao governo atual e uma oposição, e acho que eu posso ajudar muito mais a nossa cidade. Como deputado federal,
Eu consegui vários recursos para a cidade. Mas aqui nesse sentido... Mas eu também perdi recursos, Clarice. Mas a gente não perde representatividade dentro da Câmara Federal, já que há muito tempo a gente tenta conquistar mais uma vaga na Câmara Federal, e aí o senhor foi eleito e agora, caso almeje a disputa e o pleito eleitoral aqui de Ponta Grossa, consiga vencer, nós perdemos mais uma vaga na Câmara Federal. Nós não vamos perder recursos, perder investimentos que poderiam vir para a cidade? Não vamos, porque eu sou o único que adquiri experiência para conhecer os caminhos verdadeiros de Brasília e buscar os recursos, e já trouxe, inclusive, mais de um deputado federal aqui para a cidade nessa campanha, declarando apoio à nossa candidatura, que vão ser o nosso canal de comunicação com Brasília para buscar esses recursos. Nesses 2 anos, o que o senhor trouxe? Nós temos agora, vai ser empenhado, ainda esse mês, de setembro ou outubro, a emenda de 4 milhões de reais para a nossa maternidade pública, que é uma importante conquista, uma das obras mais bonitas que nós vamos ter, porque foi feito uma emergencial, porque fechou o evangélico. Agora, a nova maternidade é de uma emenda que eu trouxe. Eu trouxe uma emenda de 1 milhão de reais para o pronto-socorro municipal para manutenção. Não quis me aparecer. Isso já foi aplicado, esses recursos já foram aplicados. Já foram empenhados, garantidos, tem a nota de empenho. Ele está dentro do processo que é natural de qualquer deputado. Está empenhado o recurso. Nós conseguimos mais de 700 mil, eu estou falando recurso só para Ponta Grossa, mais de 700 mil reais para a área do esporte. Importante conquista para a revitalização de alguns espaços, para a compra de veículos, para a compra de materiais. Eu destinei 1 milhão de reais para a mobilidade urbana, que inclui projetos de revitalização dos pontos de ônibus que hoje não são cobertos nos bairros. Sabe o que aconteceu com esse dinheiro? Que já estava empenhado, garantido. No momento da assinatura da garantia do convênio, Marelli, a cidade perdeu o dinheiro, porque a prefeitura estava com certidão negativa. Mesma coisa de estar na Ciproc. O único prefeito que não me procurou no meu gabinete em Brasília para pedir ajuda para o município foi o prefeito de Ponta Grossa. Todos os outros municípios da região, os prefeitos estiveram comigo em Brasília. O prefeito de Ponta Grossa me encontrou um dia no corredor. Nunca me procurou em Brasília, porque faz um trabalho que não é pensando nas preocupações e nas necessidades de Ponta Grossa. É pensando muitas vezes em política familiar. Então, como prefeito, eu posso conseguir muito mais recursos porque eu terei uma equipe técnica que vai buscar fazer projetos de maneira responsável nas áreas mais sensíveis da nossa cidade. E mais, eu conheço e não tenho nenhum acordo político sobre isso que nós queremos falar, nem a favor que não me permita buscar esses recursos. Essas questões políticas, vamos lá, deputada. Existem informações de que o senhor teria que ser obrigatoriamente candidato à prefeitura de Ponta Grossa por conta de algum tipo de amarras com o PT. Vamos esclarecer. Na campanha de 2014, o senhor teve apoio do PT, naturalmente, para a eleição para deputado federal. Nós queremos saber o seguinte: se o senhor tem algum tipo de amarras com o PT, se o senhor recebeu recursos do PT, principalmente esses recursos que estão nos noticiários, os recursos famosos do Petrolão. O senhor recebeu? Nunca. Eu sou o único deputado federal eleito por Ponta Grossa, e estadual também, que tive as contas aprovadas por unanimidade pela Justiça, sem ressalvas. O deputado eleito que menos recursos gastou para se eleger de todos, inclusive dos estaduais. Eu sou um deputado federal que tem o compromisso com a verdade. Quando eu fui eleito, Marelli, presidente da Câmara, eu tive apoio de vários partidos. E depois as pessoas viram como eu trabalho na questão da responsabilidade e da coerência e da transparência. Combati a velha política. Eu não tenho compromisso, tanto que o autor do pedido de cassação do Delcídio, que era do PT, fomos nós. Tanto que eu entrei com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral porque defendo nova eleição. Tanto que o autor do pedido de cassação do Cunha é o meu partido, é a Rede Sustentabilidade. Mas e por que isso então, candidato? Se o senhor é contra o PT, contra o PMDB, eles estão junto com o senhor? Não, eu não falei que eu sou contra o PT e o PMDB, eu falei que eu sou contra a gente errada, de qualquer partido. Eu sou contra qualquer pessoa que cometa crimes porque elas estão em todos os partidos. Se você pegar os partidos que estão na outra coligação, são os partidos mais envolvidos na Lava Jato. Agora, você não pode generalizar. Eu estou aqui em Ponta Grossa com o apoio do Péricles, que foi o prefeito que criou o uniforme das crianças, a Guarda Municipal, que criou o programa Saúde da Família em Ponta Grossa. Agora, nós temos pessoas boas e ruins em todos os partidos. O PMDB, que eu sou contra em Brasília, é o PMDB que tem o apoio aqui porque é do senador Requião.
o governador que trouxe o Hospital Regional para Ponta Grossa, o governador que trouxe o CEP, que trouxe os cursos técnicos para as escolas estaduais, o governador que trouxe investimento para Ponta Grossa. Eu defendo que todas as pessoas de qualquer partido que cometeram ou cometem crimes paguem pelos seus atos. Por que o senhor foi favorável só à cassação do Cunha e contrário ao impeachment? Porque é uma coisa muito diferente da outra. O Cunha responde na justiça. Ontem o Cunha deu uma entrevista falando que vai assumir. Um blog divulgou da Globo que ele vai assumir agora sobre um tal de golpe parlamentar. O que aconteceu lá é que com a saída da Dilma e a entrada do Temer, nós corríamos risco de perder questões muito importantes, como a questão da aposentadoria agora, a mexida na educação por medida provisória, problemas com os nossos portadores, os deficientes, que vão ter que rever inclusive aposentadorias, coisas graves. Mas esse projeto da aposentadoria já vinha inclusive da gestão da própria Dilma, não é só do governo Temer também. Não essa reforma que mexe da maneira que está mexendo. Eu defendo nova eleição porque quem tem condições morais, quem tem condições de mudar o que está errado, somente é alguém que tenha condições legítimas. Por isso o povo tinha que escolher. Continuar a mesma baderneira com quem já estava lá, para mim não resolveria o problema. E a minha digital não ficou nisso. Agora, como o senhor avalia essa rejeição aqui na cidade de Ponta Grossa como candidato a prefeito em relação ao seu voto do impeachment? De maneira muito natural, porque as pessoas, a partir do momento que eu estou conversando com elas, indo para os bairros e que os dias vão passando, as pessoas vão entendendo. O meu voto nem valeu nada, porque ele foi derrotado. O meu voto não valeu nada. Acho que as pessoas vão analisar, na verdade... O senhor se arrepende de ter votado contra? De maneira nenhuma. Votaria novamente contrário ao impeachment? Eu votaria contra a entrada do Temer novamente. Porque para mim, quem votou a favor era para entrar o Temer. Votaria contra, porque para mim temos que ter uma nova eleição. Agora, eu que respondeu, claro, sobre a rejeição. Eu me sinto muito tranquilo. Criar essa rejeição aqui sua ou não? Claro, eu tive que entrar com vários processos na justiça porque a minha família foi atacada, porque inventaram situações sobre mim, porque as pessoas quiseram mudar o foco da discussão da nossa cidade. O que se discute agora é Ponta Grossa. Eu estou respondendo sobre um voto que nem deu certo, sobre Brasília, mas eu não tenho meus bens bloqueados. Eu não respondo a processo na justiça por funcionário fantasma. Quando o senhor fala em bens bloqueados, o senhor se refere a quem especificamente? Eu estou se referindo a quem tem bens bloqueados. Cunha tem bens bloqueados. Assim como o prefeito de Ponta Grossa está com os bens bloqueados. Por triangulação ilícita. Eu, Marelli, não respondo na justiça por nenhum processo. Eu, Marelli, não tenho nenhuma amarra política. Eu nunca fui acusado de sequestrar ninguém, nunca fui acusado de nada. Tenho a minha vida limpa e nenhum processo contra mim na justiça. E tenho responsabilidade, porque eu já administrei. E eu penso nas pessoas que mais precisam do poder público. Eu estou discutindo um voto que nem valeu. Enquanto nós temos crianças que têm que ser transferidas para Campo Largo, porque o hospital da criança parece um postão de saúde. Eu estou discutindo com vocês aqui a situação de um voto que não deu certo, enquanto se gasta quase 150 mil para passar a tocha, e o posto do 31 de março está fechado faz tempo. O posto da Vila Ujimberg está fechado faz mais de 1 ano e meio. Eu estou discutindo isso com vocês, enquanto o morador lá do Gralha Azul tem que ir até o terminal da Nova Rússia e voltar para o Santa Paula, porque o ônibus dele tem que ir para o terminal da Nova Rússia, mas o filho estuda ali no Colégio Elzira. Eu estou discutindo com vocês, enquanto nós temos o binário da Carlos Cavalcante, que já tinha quase sido terminado pelo prefeito Vosgrau e demorou-se 4 anos para continuar essa propaganda. Eu estou discutindo isso com vocês, enquanto sumiu mais de 700 mil reais do mercado da família aqui em Ponta Grossa. Enquanto nós temos funcionários, cargos comissionados, que foram se autodenunciar que eram um fantasma dessa gestão. É preciso entender a cidade que nós estamos vivendo. E o que me preocupa é que está acontecendo exatamente como 2014. O governo do estado vendeu um estado que não existia durante a campanha, e o governo federal também. A Dilma mentiu na campanha como o Beto Richa mentiu, e depois das eleições cobraram um preço muito alto da população. E nós estamos correndo esse risco agora. É preciso ter muita responsabilidade. O senhor acha que vai ter ajuste fiscal, por exemplo, em Ponta Grossa? Eu tenho dúvidas, inclusive, sobre o pagamento de funcionários públicos, porque a situação está grave. O limite prudencial já foi ultrapassado da casa dos 51%. O senhor vai fazer, caso seja eleito prefeito, ajuste fiscal? Eu não vou cobrar uma fatura das pessoas que mais precisam. Agora, a administração atual, inclusive o próximo orçamento, são de responsabilidade desse governo. O que eu não vou deixar é faltar saúde como está faltando
deixar faltar remédio, deixar faltar vacina. Eu não vou deixar isso acontecer, porque eu vou fazer uma administração com responsabilidade. Inclusive, o meu primeiro ato como prefeito de Ponta Grossa será reverter o quadro da criação de cargos comissionados. Eu vou cortar 50% desses cargos. Eu vou colocar rastreadores nos veículos públicos, como eu já fiz. Eu vou auditar contratos. Eu vou rever gastos desnecessários e cuidar do que é mais preciso, das pessoas que estão sofrendo nos bairros. Candidato, antes de nós entrarmos nessa questão de plano de governo, gostaria de fazer uma pergunta também, já que o senhor falou de pessoas que respondem a crimes na justiça, citou pessoas que têm bens bloqueados. Como é que o senhor responde o fato do seu vice-prefeito, Eliseu Chociai, que já foi secretário de Recursos Humanos na prefeitura, também ter passado por problemas na justiça, inclusive com acusações de que foi funcionário fantasma na prefeitura de Araucária? Isso faz 10 anos, foi arquivado Mas ele foi funcionário fantasma mesmo? Deixa eu estou respondendo. Isso faz 10 anos, ele foi arquivado esse processo mais de 2 vezes pelo Ministério Público, chega perto da eleição, reabrem porque é um processo que envolve várias pessoas. Ele era cargo comissionado lá. O Eliseu é funcionário da prefeitura, concursado. Nunca recebeu uma falta por serviço trabalhando na prefeitura de Ponta Grossa. Pega um caso lá de trás, que foi arquivado 2 vezes pelo Ministério Público e tentam tumultuar porque não tem como me atingir. Eu que sou o candidato a prefeito. E eu vou ser rigoroso com todos. Qualquer pessoa dentro da administração que cometa atos irregulares vão pagar pelos seus atos. O meu vice, eu tenho muita tranquilidade em dizer que os ataques que nos fazem é porque são pessoas que não têm o que dizer sobre nós, principalmente sobre mim, que tenho a minha vida limpa. Agora, candidato, o senhor falou aí que não é nem a favor do Temer, não é a favor do governador Beto Richa. Como que o senhor vai ter essa proximidade com o governo estadual, com o governo federal, para trazer recursos, por exemplo, e governar a cidade? Como fazer? Primeiramente, o Beto Richa deve ter apenas mais 1 ano e pouquinho, 1 ano e alguns meses de mandato. Porque se ele se renunciar ao mandato para ser candidato ao Senado, e ele deve o fazer, nós já teremos um novo governo. Segundo, nós teremos uma eleição daqui 2 anos. Vai mudar o governo. Nós não temos como prever isso porque as eleições são intercaladas. Terceiro, quando eu faço uma opinião como essa em relação aos governos, eu faço uma opinião como legislador, como deputado, como alguém que era contrário. O Beto Richa ter aumentado em 40% também o IPVA dos carros. Como prefeito, eu não terei opinião política de legislador. Eu serei um administrador e, em primeiro lugar, estará a cidade de Ponta Grossa. Como gestor público, vou procurar todos os governos e trabalhar de maneira responsável para trazer os recursos. Mas com essa atuação do senhor, contrariamente a esses governos, o senhor acha que o senhor vai ser atendido? O prefeito Pedro Vosgrau era do PSDB, contrário ao governo do PT. E foi o governo que mais trouxe recursos para Ponta Grossa, porque ele colocou em primeiro lugar a cidade. O que condiz em relação a esses assuntos políticos, claro, isso não é essa questão de ser contra ou a favor, é ter competência na elaboração de projetos. E eu tenho isso, eu tenho essa experiência. Quem que trouxe e assinou de verdade o contrato para a Ambev, que estão falando na TV aí? Foi o Vosgrau. Quem que fez o binário da Carlos Cavalcante, deixou tudo pronto, fez o acordo com o quartel? Foi o Vosgrau. Quem fez o programa Minha Casa Minha Vida e a assinatura dos contratos dessas casas que estão aparecendo na propaganda? 17 mil, 7 mil casas que estão dizendo aí. Quem que fez? Foi o Vosgrau. Eu sempre tive uma oposição ideológica contra o prefeito Pedro Vosgrau também. Mas eu respeito a realidade de quem fez. Quem trouxe o restaurante popular que aparece na propaganda, inclusive ficou um período fechado, porque a prefeitura não pagou a empresa, foi o Vosgrau. Então estão enganando as pessoas na propaganda eleitoral. Eu entendo que um prefeito não pode ter posições políticas de ataques. O prefeito é o administrador. E eu serei um prefeito que teria os contatos, tenho os apoios necessários e vou conseguir os recursos necessários para administrar a nossa cidade. Candidato, como é que o senhor encara o fato de que o seu partido de origem, o PCdoB, eles acabou se unindo com o PSOL, lançaram uma candidatura que poderiam, inclusive, estar com o senhor, não fosse o fato do senhor ter saído do PCdoB. O PCdoB até hoje não digeriu a sua saída e encara o senhor como um traidor por ter largado o partido e entrado na rede. Como é que o senhor vê essa situação de termos 2 partidos de esquerda que poderiam estar com o senhor, mas acabaram se dividindo? Você dizer que o PCdoB pode não concordar comigo, eu concordo. Agora, nunca saiu da palavra deles traidor,
Porque se tem uma coisa que eu não sou é traidor. Eu enfrento todas as dificuldades. Sou um menino que comecei a trabalhar com 8 anos de idade. E nunca ninguém vai poder me chamar de traidor, porque eu tenho lado. Se for no momento de turbulência, de dificuldade, as pessoas sabem que eu não fico pulando, que eu não sou traidor. Quando eu troquei de partido é porque a Rede é um novo partido. Ela veio com uma nova ideia. Foi a primeira vez. Eu fiquei mais de 10 anos filiado no PCdoB. E eles têm o direito de apresentar uma candidatura e uma proposta junto com o professor Gadini. E eu respeito essa posição política. O PSOL nunca esteve com a gente. Eles não estariam com a gente. Eles têm uma outra visão. Uma visão mais individual do ponto de vista da apresentação de projeto. E eu respeito. Agora, de traidor nunca chamaram. Tanto que eu tenho um diálogo muito grande com todas as forças políticas, inclusive aquelas que não concordam comigo. Agora, traidor é quem fica até o último dia de um lado e depois muda, fica pulando. Que mamou junto, ficou junto, participou junto, pediu voto junto. E depois no último dia sai contra falando mal. Eu não fiz isso. Traidor eu não sou, não fui e nunca vou ser. São 7h31, nós vamos ao intervalo comercial, nós voltamos no outro bloco conversando com o candidato Aliel Machado. Rádio T. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. Estamos de volta com as entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h34, nós voltamos aqui na Rádio T com a série de entrevistas. Hoje nós estamos ouvindo o candidato da Rede Sustentabilidade, Aliel Machado. Candidato, nós sabemos que a Prefeitura sempre, a Câmara Municipal vota sempre um ano antes o orçamento da Prefeitura Municipal. E nós já temos o orçamento já vigente para o próximo ano. Quero saber do senhor, como o senhor vai administrar esse recurso já empenhado? Primeiro, diminuindo gastos desnecessários. O atual prefeito não pode se comprometer em cortar cargos comissionados, não porque representa pouco, porque ele já está com a maioria nomeados. Com isso sim são acordos políticos. Eu vou cortar 50% dos cargos comissionados. Hoje, segundo dados que nós recebemos do Sindicato dos Servidores Públicos, a Prefeitura gasta mensalmente mais de R$1.700.000 por mês somente com cargos comissionados. Então nós vamos ter uma economia com o corte de cargos comissionados, nós vamos rever também vários contratos da Prefeitura, nós vamos colocar em ordem esses repasses para as entidades que hoje possuem repasses atrasados. Nós vamos fazer uma auditoria em relação a contratos que nós temos muitas dúvidas para poder aplicar bem os recursos públicos e resolver o problema gravíssimo que nós temos em relação ao orçamento do município que não foi planejado. O senhor já tem noção da dívida que o senhor vai herdar? Sim, muito grave a questão da dívida, porque são dois tipos de dívida. Existe a dívida flutuante e a dívida fundada. Para as pessoas entenderem, a dívida fundada é aquela dívida de empréstimos duradoura, que são contratos de muitos anos. E a dívida flutuante é aquela dívida momentânea, é a dívida que tem prazo menor para ser paga. E nós temos uma gravidade muito grande, porque deve entrar também como dívida para os próximos anos, até 2020, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, as dívidas com precatórios, que em Ponta Grossa devem passar dos R$80 milhões. Então a situação é extremamente grave. Qual será o seu planejamento, então, para resolver essa solução das dívidas? Porque não adianta também assumir a Prefeitura e depois dizer que não conseguiu concluir porque a Prefeitura tinha muitas dívidas. O senhor já sabe da real situação. Então, como resolver? Por isso que eu falei no início, eu respondi o claro isso. Nós vamos fazer uma auditoria desses contratos e gastar bem os recursos públicos. Quando eu falo que eu vou cortar os cargos comissionados, 50%, Marelli, Ponta Grossa é uma das cidades que tem o maior número de cargos comissionados comparado por habitantes. Eu estou dando um exemplo de corte na própria carne. Eu vou colocar, por exemplo, rastreadores nos veículos públicos. A Prefeitura gasta milhões de reais com combustível anualmente. Nós teremos que ter uma gestão com eficiência. Hoje, nós gastamos recursos de maneira equivocada em vários lugares. Vou dar um exemplo. Dia desses eu estive ali na Ronda, numa das ruas de maior dificuldade de acesso de veículos. A Prefeitura foi e colocou muitas pedras, que são caras. Sabe o que aconteceu? Na primeira chuva levou tudo.
Então eu preciso fazer um serviço bem feito, de qualidade. E nós temos dificuldade porque a prefeitura, muitas vezes, a gestão pensa de maneira política e não pensa de maneira técnica, responsável. Eu vou fazer como eu fiz na Câmara. Como foi possível fazer economias? Como na Câmara, que era uma casa ainda mais política, eu consegui fazer isso? Eu consegui porque não tenho amarras políticas e reassumo aqui, na campanha eleitoral, para as pessoas que estão me ouvindo, o compromisso de trabalhar para aqueles que mais precisam. Candidato, o senhor tem algumas propostas que, é claro, vão exigir recursos, né? Já sabendo essa situação financeira do município, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua proposta de implantação dos CMEIs noturnos, que inclusive está dividindo opiniões. Nós já tivemos, na campanha passada, promessas de horário estendido de CMEIs que não foram concretizadas, e a sua proposta é de que os CMEIs tenham um funcionamento pelo menos até 10 horas da noite. Como colocar isso em prática, já pensando nessa questão de contratações de funcionários, de realmente viabilizar a proposta? Primeiro, eu não tive nenhum compromisso assumido que eu não tenha realizado. Não, eu me referia a outros candidatos. Isso, é bom falar os nomes também, né, Marielle? Quando a gente fala. Eu não fiz nenhum compromisso que eu não cumpro. Eu sou uma pessoa que tenho palavra. Por isso, os meus compromissos são de fatos, compromissos que serão melhorados, são serviços que já existem, na grande maioria das minhas propostas, que eu vou melhorar. Segundo ponto. Nós tivemos um estudo feito pela UEPG, curso de jornalismo, que a atual administração não cumpriu nem 30% das promessas da última eleição. Então, será que nós vamos confiar novamente? É isso que está em jogo para o próximo domingo. Digo a você, o CMEI noturno não é uma proposta para todos os CMEIs. Ela é uma proposta que vai atender aquelas mães que hoje trabalham à noite, estudam à noite, estão trabalhando até às 10 horas e não tem com quem deixar as suas crianças. Nós vamos respeitar a questão pedagógica da criança, porque professor não é cuidador, professor é professor, precisa ser atendido de maneira adequada essas crianças. Nós vamos contratar novos profissionais e a minha proposta é de até 10 CMEIs noturno. É uma opção de turno. Vai ser implantado de maneira gradativa, começando no segundo ano com 3 CMEIs, no terceiro ano com mais 3 CMEIs e no quarto ano com 4 CMEIs, totalizando 10 CMEIs apenas. Só para isso, quantos funcionários serão necessários? Você já tem planejamento disso? A partir do segundo ano depende da inscrição e da demanda das crianças. Por quê? Porque as regiões que nós vamos dividir a cidade e contemplar com esses CMEIs depende da demanda local. Pode ser que nós nem tenhamos a necessidade de ter 10 CMEIs, porque é um público específico. Mas eu vou te dizer o seguinte: Londrina, Maringá, Curitiba já possuem CMEI noturno. São Paulo, a nossa cidade também merece. Hoje uma mãe deixa a criança o dia inteiro no CMEI. Quando a criança volta para casa à tarde, a mãe está trabalhando ou estudando. Ela não tem convívio com seu filho. Agora, a criança não vai ficar o dia inteiro e à noite na escola. Vai ser uma opção de turno. Então, a economia que eu vou ter com a mãe que não deixar a criança de manhã, eu vou repor com a criança indo no período noturno. Então é uma opção de turno, com novos profissionais e respeitando a questão pedagógica da escola. Agora, outro ponto destacado dentro do seu plano de governo e ganha destaque e contradições durante aí a sua campanha, e as pessoas comentam bastante, é o 10 pontos de cidadania, que é para levar aos bairros aí recursos para implantar esses 10 pontos com segurança pública e também com áreas de saúde. Como o senhor vai fazer isso? De onde vai vir recurso? E como vai ser a escolha desses bairros? Essa é uma ideia fantástica, que também não está tratando de coisas novas. Eu só vou descentralizar os serviços para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu não concordo uma avenida da cidade que tem movimentação ter 30 guardas andando enquanto o bairro está sem segurança. O que eu vou fazer é levar os serviços que já existem, com os guardas que já existem, para os bairros da cidade. Olha o Santa Paula. Dia desses, uma menina foi assaltada durante o dia num ponto de ônibus e levou um tiro. Se nós tivéssemos lá uma força de segurança próxima com a guarda municipal, talvez esse ato não tivesse acontecido. O que eu vou fazer é apenas estender os serviços. Me falam das ambulâncias. Por que o Estado tem a descentralização? Nós temos o SEAT, que é do governo do Estado, em Uvaranas, na Nova Rússia,
em oficinas, na região central, e o SAMU tem que sair direto do centro. O que eu vou fazer é ter algumas ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde que tem aquele primeiro atendimento, apenas com o enfermeiro, com o motorista, que faz o atendimento inicial enquanto o médico se desloca. Hoje é assim. Mesmo o SAMU, quando vai atender, muitas vezes depende de 2 ambulâncias, porque primeiro vai a ambulância com esses profissionais, depois a ambulância do médico. Eu só vou deixar mais perto. Esses profissionais vêm do atual sistema ou o senhor fará novas contratações? Nós Como é que vai teremos funcionar? novas contratações, os pontos da cidadania também serão implantados de maneira gradativa e também já é uma realidade que existe em outros municípios. Agora, não é serviços de saúde, é apenas esse atendimento de fazer o translado, de fazer o primeiro atendimento, que é o caso da ambulância. Eu não estou falando em médicos nessas ambulâncias, nunca falei isso, até porque eu respeito o padrão, porque não tem condições e recursos para isso. Agora, uma pessoa que sofre uma parada cardíaca, o enfermeiro que chega e conhece os procedimentos, pode salvar uma vida. Uma pessoa que sofre de epilepsia, que é um dos casos mais atendidos pelo SAMU, o atendimento rápido, também pode ajudar. Então nós teremos a descentralização dos serviços e o mais importante, com atendimento técnico, informatizado, portanto não há necessidade de muitos profissionais, que serviços básicos da prefeitura. Hoje uma pessoa quer reclamar do IPTU, porque a prefeitura mandou tirar foto até de casinha de cachorro, com aviãozinho. Onde ela tem que ir reclamar? Lá no prédio da Ronda, na prefeitura. Ela vai ter um computador perto da sua casa, nesse ponto da cidadania, para requerer um protocolo. Nós estamos pensando em descentralizar os serviços e isso vai melhorar a vida das pessoas. A guarda municipal vai estar perto da casa das pessoas. Como eu vou implantar um lá no Parque Nossa Senhora das Graças, que tinha ponto das pessoas pagarem as suas contas com correspondente bancário lá. Fecharam, porque não tinha segurança. Os lugares que recebiam fecharam, porque tinha muitos assaltos. Com a presença da guarda municipal nos bairros, com viaturas e motocicletas, irá melhorar a qualidade de vida das pessoas. O senhor também está propondo a internet gratuita na cidade. Gostaria de saber se esse seu planejamento de internet gratuita contempla toda a cidade, todos os bairros, ou vai ser em alguns pontos. Como é que vai funcionar isso? A internet foi, logo depois que eu assumi esse compromisso, os outros candidatos vieram falar também. Agora todo mundo está prometendo, né? Agora, eu não prometi para a cidade inteira e não vou fazer para a cidade inteira porque não é possível. O meu compromisso era nas praças, porque tem que ser as praças um meio de interação da nossa juventude, ter vida. Inclusive porque eu tenho uma das ideias da Biblioteca Cidadã, que serão inclusive em lugares públicos. Com a internet nós daremos oportunidade de interação e educação para a nossa juventude. E eu falo nos terminais e nos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Por que nos conjuntos? Porque hoje quem mora nos conjuntos habitacionais não consegue internet nem pagando. Só tem a internet de rádio, que é mais cara e que não funciona bem. Eles não podem ser excluídos. E a internet vai ser a um preço justo, porque quando você pontua um lugar com apenas uma torre, que tem um custo muito tranquilo para a prefeitura, você consegue dar acesso. Agora, a ideia principal da internet, no meu programa, é o seguinte: ela não vai ser gratuita. A população vai ter uma responsabilidade. Cada vez que uma pessoa quiser usar essa internet, ela vai ser obrigada a assistir um vídeo institucional da prefeitura, que vai trabalhar questões educacionais, institucionais. Vai trabalhar campanhas de vacinação, campanhas de atendimento à saúde pública, campanhas de segurança, campanhas de combate à violência contra a mulher, contra as crianças, contra os animais. Vai ser uma contrapartida que a pessoa terá que fazer. Toda vez que ela acessar essa internet, que eu vou disponibilizar em locais pontuais, a pessoa vai ser obrigada a assistir um vídeo institucional de 30 segundos. Então a prefeitura ainda vai economizar, porque vai trabalhar a questão de conscientização e as pessoas vão ser mais bem educadas e nós teremos ainda uma internet de qualidade para quem hoje não tem acesso. Agora, no seu plano de governo, na área de saúde, o senhor fala que os CAS vão se tornar os centros regionais de especialidades com as especialidades mais requisitadas pela população. Como o senhor vai fazer isso? De onde vão vir esses especialistas, já que nós temos uma grande dificuldade de contratação de médicos aqui no município de Ponta Grossa pelo preço baixo que é pago no salário deles? O povo sofreu muito quando o prefeito fechou os CAS.
e fechou os casos, e ainda nós temos muitas unidades de saúde que fecharam para reformas e estão há tempos e ainda fechadas. Eu vou abrir os casos novamente, como os centros regionais de especialidades. Por quê? Porque isso significa economia também. Quando uma pessoa demora muito para ser atendida por um especialista, a gravidade do seu problema traz mais prejuízos ao poder público. Eu vou investir pesado na saúde. Agora, além de investir mais recursos, é preciso ter boa gestão. Você dar acesso mais rapidamente a essas pessoas significa que o problema dela tem uma tendência em se resolver mais rápido. Por consequência, nós teremos economia na gestão da saúde. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje o médico da unidade básica de saúde constata na pessoa uma asma e ela tem que ter um atendimento de um pneumologista. A demora no pneumologista pode agravar o problema. Eu estou dizendo isso porque a minha mãe sofre de asma, porque a minha mãe tem problema de bronquite e demora muitas vezes meses e meses para ser atendida por um especialista. Nós vamos colocar essas especialidades, as mais importantes, porque nós teremos um diálogo entre o médico da unidade básica de saúde com o médico especialista. Como eu vou fazer isso? Essas especialidades você pode contratar serviços, mesmo que a prefeitura tenha dificuldades em ter esses profissionais por concurso público. E eu vou cobrar do governo do estado a sua responsabilidade, porque a média e alta complexidade é responsabilidade do governo estadual. E nós vamos cobrar que ele arque com seus compromissos previstos em lei e que essas pessoas sejam atendidas. Faremos uma parceria com o governo do estado. E se a prefeitura conseguir essa parceria, que nós vamos exigir porque é lei, nós vamos dar uma contrapartida em recursos financeiros para que essas especialidades mais graves possam ser atendidas em relação à demanda da nossa população. Candidato, quando os senhores fazem, né, as suas propostas para a campanha, a gente percebe que tem algumas propostas que, claro, são voltadas para os 4 anos de gestões e algumas, naturalmente, para mais tempo, né? E nós queremos saber, dentro do seu plano de governo também, as propostas que estão voltadas para o planejamento futuro da cidade, não apenas para os 4 anos. Transporte coletivo, que envolve todas as áreas, que envolve o crescimento da cidade e o comércio. O transporte coletivo hoje é uma colcha de retalhos. As pessoas estão sofrendo muito porque os ônibus atrasam, porque é muito longe o percurso, porque ela tem que se deslocar primeiro para um terminal para depois poder vir para o centro. Nós vamos rever esse planejamento e a ideia futura, que não é possível de ser feita em 4 anos, é a eliminação do terminal central, colocando apenas ônibus menores nas ruas principais do centro da cidade e descentralizando os serviços de integração do sistema de transporte coletivo com mini terminais. Mas isso demanda de bastante recursos, de ligações de bairros, demanda de asfaltamento de vias importantes que ainda não foram e que depende de um planejamento muito bem organizado. O senhor está prometendo de novo a implantação do terminal do Santa Paula. Isso já foi uma promessa, não que o senhor prometeu de novo, é que já tivemos a promessa da criação do terminal no Santa Paula pela gestão do ex-prefeito Péricles. Inclusive tem uma rejeição da população do Santa Paula em relação a esse terminal. Por que apostar nisso novamente? É porque quando foi assumido um compromisso com a população de Santa Paula, estava previsto em contrato, eles tirariam os ônibus do Santa Paula que vão direto ao centro. Eu não vou retirar. Os ônibus do Santa Paula não precisarão necessariamente parar no terminal de Santa Paula, porque como é muito próximo do terminal, criaria ainda mais tumulto. Os ônibus do Santa Paula continuarão tendo acesso direto ao centro da cidade. O problema estão nos outros bairros, principalmente os novos, que são uma realidade de agora. Se você pega os conjuntos habitacionais lá, como o Gralha Azul, como Itapoá, são conjuntos habitacionais que as pessoas têm que ir até o Buenos Aires, até o terminal da Nova Rússia, para voltar para o Santa Paula, ou ir até o terminal da Nova Rússia para depois ir para o centro. Com o terminal de Santa Paula, esses ônibus ficarão mais tempo no bairro, porque eles terão um percurso menor, e essas pessoas farão a opção, se querem ir para o terminal da Nova Rússia, ou se querem ir para o terminal de Santa Paula. Agora, na questão de planejamento e mobilidade urbana, ele é indispensável. Nós vamos fazer na minha gestão. Quando eu falo a médio e longo prazo, Marelli, eu estou falando de um terminal que vai ser implantado agora, assim como no Jardim Carvalho. Porém, quando eu falo que é uma colcha de retalhos do transporte coletivo, ele tem que ser replanejado para melhorar a qualidade da utilização das pessoas que precisam do transporte público e para que a gente pense a cidade futuramente. Outro ponto importante, Clarice e Marelli, de pensar a cidade do futuro é pensar na nossa industrialização.
Essas empresas que vieram, como a Pacar, como eu já falei, a Ambev, foram assinados lá pelo Vosgrau. E nós estamos com um distrito industrial saturado. A região metropolitana de Curitiba saturou, vieram para Ponta Grossa. Agora, se nós não estruturarmos o nosso distrito industrial, se nós não levarmos condições, melhorias no transporte, melhorias na pavimentação, nas calçadas, se nós não fizermos parcerias, nós vamos sofrer muito. A médio e longo prazo, a minha ideia é, na minha administração, conseguir o terreno que hoje está ocupado pela fazenda da Embrapa, que é do governo federal. E com isso nós teremos um planejamento para a vinda de novas indústrias a médio e longo prazo, para os próximos 10, 20 anos em Ponta Grossa. Então nós teremos uma extensão do nosso distrito industrial, que irá contribuir muito para o crescimento e o desenvolvimento da cidade de Ponta Grossa ao longo dos próximos anos. Candidato, o senhor acha que o senhor vai para o segundo turno? Eu tenho convicção que sim. Eu acredito que as pessoas vão comparar os candidatos. Se não for para o segundo turno, pretende apoiar algum candidato? Eu não trabalho com essa possibilidade. Eu trabalho com a possibilidade de representar as pessoas que mais precisam da cidade de Ponta Grossa. Essa candidatura não é uma candidatura minha. É uma candidatura que representa todas as pessoas que estão tristes, que ficam indignadas com o prefeito que troca o asfalto ali do Jardim América, que é uma obra importante. Mas talvez a prioridade fosse daquelas pessoas que estão comendo poeira. As pessoas que estão sofrendo nos bairros com as unidades de saúde fechadas. Eu trabalho com a possibilidade de debater a cidade. E no segundo turno... O senhor ainda tem 30 segundos. São 2 candidatos. 10 minutos para cada um. Vai ser possível no segundo turno de fazer um comparativo muito real sobre a cidade de Ponta Grossa. E eu vou continuar defendendo as pessoas que mais precisam. Por isso eu acredito que tem 2 projetos muito diferentes. E no segundo turno ficará mais fácil de fazer esse comparativo. 10 segundos ainda, candidato. Eu agradeço essa oportunidade da Rádio T de trabalhar esses temas e peço às pessoas que trabalhem com esse carinho e confiem no nosso trabalho. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Nós agradecemos a participação do candidato da Rede Sustentabilidade, Eliel Machado. Rádio T, Rádio T, Rádio T. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação.